Olá, vamos agora para mais um tema, o tema número 37. Nesse tema, nós vamos discutir sobre o gerenciamento do lodo. Recordando, o que é o lodo? O que é esse material que é produzido, que é um resíduo, dentro de uma estação de tratamento de esgoto, dentro de uma estação de tratamento de águas residuais? O lodo, relembrando, é fruto do anabolismo, ou seja, o micro-organismo tem acesso à matéria orgânica que está presente no esgoto ou na qualquer outra água residual, desde que seja orgânica. Esse micro-organismo tendo acesso, ele vai tirar proveito da energia que está ali presente e vai produzir novos micro-organismos, quer dizer, o fruto do anabolismo. Produzindo novos organismos, eu consigo ter esse esgoto tratado, eu converti aquela matéria orgânica que era dissolvida, por exemplo, em micro-organismos que vão se juntar formando um floco ou um biofilme e permitem a sua separação. Então, o lodo tem essa característica. O lodo secundário tem a característica de ser constituído por materiais biológicos. E dentro de uma concepção do lodo ativado convencional, que é essa que nós vamos discutir daqui para frente, lá no final do tema da aula de hoje, nós vamos trabalhar com as outras possibilidades de tratar o esgoto, envolvendo reatores WASB e filtro biológicos percoladores. Mas vamos tratar daqui para frente do lodo ativado convencional. Ele tem essa característica no tratamento, ou seja, passa pelo gradeamento, caixa de areia, decantador primário, onde eu vou ter a produção de um lodo primário, passa pelo decantador, tanque de aeração, onde ocorre a interação do micro-organismo com o material que eu quero tratar, o decantador secundário, onde eu consigo separar esse micro-organismo produzido do efluente final e, com isso, eu tenho a geração do lodo. Esse lodo, parte dele é retornado para o tanque de aeração, que é a característica do lodo ativado, e uma parte eu descarto. Desse modo, dentro dessa concepção, nós temos dois tipos de lodo, o lodo primário e o lodo secundário. E esse lodo em conjunto nós chamamos de lodo de descarte. Dentro dessa concepção de lodo ativado convencional, desse modo, nós temos a produção de um lodo primário, que são sólidos sedimentáveis, que vieram arrastados aí em conjunto com o esgoto e que eu faço a separação no decantador primário. O lodo secundário é fruto daquela produção de micro-organismos dentro do tanque de aeração, ou seja, é biomassa. A diferença básica entre esses lodos é que um é material sedimentável, matéria orgânica grosseira que estava presente no esgoto, e o outro é biomassa, são células, são micro-organismos produzidos. Além disso, em ambos os casos, nós temos materiais flutuantes, temos graxas, óleos, gorduras, enfim, todo aquele material que flotou na superfície dos decantadores, que eu separo por meio dos raspadores e que também vão constituir esse lodo que nós vamos discutir a sua gestão nesse tema de aula. E, mais uma vez, eu reproduzo esse vídeo. O que é esse lodo? O lodo não é um material sólido, não é material pastoso, é esse material fluido que possui aí de 1 a 2% de sólidos totais. Ou seja, é um material que tem na sua composição de 98 a 99% água. Esse é o lodo. É esse material que eu quero gerir dentro da minha estação de tratamento de esgoto. Ou numa outra visão, agora levando esse material para um laboratório, esse é o lodo que eu quero gerir. Esse é o lodo que eu quero trabalhar dentro de uma estação. Desse modo, vocês podem observar que o lodo ele é fluido, em mais de 98% da sua composição ainda é água, mas mesmo assim ele possui uma característica de uma parcela desse material que está ali presente, ainda é sujeito à sedimentação. Notem que tanto no decantador primário como no decantador secundário, eu não consigo fazer uma separação perfeita, somente de lodo, de material sólido que vai se gerir nessa etapa que nós estamos discutindo. Ainda vai um pouco de esgoto, vai em grande medida água,
vão células e materiais sujeitos a sedimentar. Mas se vocês observarem, ainda é um lodo que pode ser sujeito a uma separação. Uma parte mais grosseira ainda pode ir para o fundo e uma parte menos grosseira permanece no sobrenadante. Mas esse é o lodo que nós temos que gerir daqui para frente. Esse é o resíduo que nós vamos trabalhar na nossa estação de tratamento de água residual. Reforçando, o que é o lodo? O lodo é fruto do anabolismo, é a conversão daquele material orgânico dissolvido em novas células. Eu não estou convertendo em CO2 e água. É um resíduo, é o subproduto do nosso tratamento de esgoto, é o subproduto do tratamento de uma água residual. A vazão que eu tenho de lodo, aquela vazão que está sendo produzido dessa fase, que é denominada de fase sólida do tratamento, é muito pequena. Ela varia aí de 0,1 a 0,2% da vazão de esgoto que eu estou tratando. Então, é uma vazão pequena, mas extremamente problemática em ser gerida. Se diz que, em termos de custo de operação, de construção do sistema que vai trabalhar com essa fase, gira aí em torno de 20% a 60% da operação da ETE. No entanto, quando se observa os problemas que são ocasionados, muito se diz entre os operadores das estações que a maior parte dos problemas de uma estação de tratamento de água residual ocorrem dentro da gestão dessa fase sólida, dentro da gestão do lodo. E vamos fazer uma avaliação aqui inicial, e essa avaliação que nós vamos carregar ao longo dessa aula. Vamos imaginar uma população aí de uma pequena cidade com 24 mil habitantes. Em média, dependendo de como é a característica dessa cidade, mas, enfim, em média, cada habitante gera por dia 5 litros de lodo. Ressaltando, em média, nós geramos aí por volta de 200 a 250 litros de esgoto, mas, no entanto, em termos de lodo, dentro de um processamento, dentro de uma estação de tratamento, isso vai se converter em 5 litros de lodo que nós temos que gerir dentro da estação. Também, em média, esse esgoto, esse lodo que está sendo produzido dentro de uma estação, ele tem uma concentração aí de sólidos que varia de 1 a 2%. Vamos trabalhar com que esse lodo que nós estamos gerindo tem uma concentração média de 1,5% de sólidos totais, de 1,5% de material que é sólido, o restante sendo água. Logo, dentro dessa cidade de 24 mil habitantes, onde cada pessoa gera 5 litros de lodo com essa característica, nós vamos ter uma produção diária de lodo de 120 toneladas por dia. Ou seja, considerando que uma caçamba aí de coleta de transporte, como essa que vocês estão vendo aqui no vídeo, seja capaz aí de transportar 5 toneladas por dia, nós teríamos um transporte, uma demanda de 24 caçambas por dia, ou 24 caminhões transportando essa caçamba diariamente. Isso aí tem um custo de transporte, tem um custo de gestão desse material, tem um custo de transportar para qual local, qual vai ser o local de destino. Então, é um custo muito grande envolvido aí por trás. No entanto, o que nós estaríamos transportando? 98,5% água. Quer dizer, aquele material que é o meu problema ocuparia somente 1,5% dessa massa, 1,5% dessa caçamba. Por isso, dentro dessa etapa de gestão do lodo, o ponto-chave que nós vamos lidar é com isso. Como remover essa água? Como tirar a água desse processo? Mas para entendermos isso, como tirar essa água, nós temos que entender que água que está ali dentro. Dentro da gestão do lodo, tal como gerir um solo, por exemplo, há diversos tipos de água envolvidas. Tem uma água livre, absorvida, capilar e celular. E conforme eu vou descendo aqui nesses tipos de água, vamos assim denominar, maior a interação da água com a partícula.
da água com a partícula de solo, da água com a partícula de lodo. Logo, quanto maior a interação, maior vai ser a dificuldade de fazer essa separação entre a partícula de lodo e a água. Maior a dificuldade, maior essa interação, maior a dificuldade, maior o custo que eu vou ter para fazer essa separação. De certo modo, a água livre, se nós pensarmos, quando estivermos na beira de uma praia, quando a gente pega aquela areia, que logo após a passagem de uma onda, quando nós pegamos aquela areia, tem uma água muito fácil de ser removida. Basta eu inclinar minha mão, que essa água vai acabar sendo retirada, removida aí pela própria ação da gravidade. E aí eu vou ficar ainda vai ficar na minha mão ainda presente areia e um pouco de água. Essa outra água pode ser água dissolvida, capilar e celular. São águas mais difíceis de serem removidas. Ainda pensando na beira da praia, no mar que nós estamos, se eu pegar essa água mais areia e apertar fortemente com minha mão, eu vou ter uma remoção de uma parte dessa água, que é justamente esses tipos de água, dissolvida e capilar. A celular está no interior da célula, ou seja, uma água muito difícil de ser removida. Mas a ideia, que é importante que seja compreendida, cada uma dessas águas é possível de remover, mas só que cada uma delas tem uma interação com a partícula de lodo, e essa interação é cada vez mais forte, e sendo mais forte é mais difícil de ser removida, é mais custosa de ser removida. Mas outra questão importante, conforme eu vou removendo esses tipos de água, maior vai ser a participação do material sólido no material que eu estou gerindo. Ou seja, quando eu tiro água, mantém a fase sólida, vai aumentando a participação de sólidos ainda nessa amostra minha. De tal modo que quanto menos água eu tenho presente aí nessa amostra, nesse lodo, vai mudando a característica desse material, vai mudando a sua característica até mesmo de transporte, de fluidez, de manuseio. De tal modo que nós temos que, se a umidade do lodo for superior a 75%, ou seja, se a participação de sólidos for inferior a 25%, o lodo é fluido. Sendo fluido, eu consigo bombeá-lo, eu consigo transportá-lo por meio de tubos. Porém, se a sua faixa de presença de água varia de 65% a 75%, ele já não é cabível de ser transportado por meio de tubos. Ele se torna já uma torta semissólida, uma aparência um pouquinho mais sólidas, conforme nós vamos ver daqui a pouco. Se eu remover ainda mais água e a umidade baixar para 40% a 65%, vão ser sólidos mais duros, com uma aparência mais dura e quebradiça. De 15 a 40 é um lodo que tem a característica de ser muito fácil de ser quebrado, são grânulos quebradiços. Até que entre 0 e 15% de umidade ou de 85% a 100% de material sólido é um pó fino, conforme nós vamos ver daqui a pouco. Então, o objetivo de uma estação de tratamento de esgoto, quando se pensa na gestão do lodo, é isso. Nós queremos transformar esse lodo fluido, onde há a presença de mais de 98% de água, em algo próximo ao que vocês podem ver à direita. É um lodo mais seco, com uma menor participação da água. E fazendo essa gestão, fazendo essa transformação nas características do lodo, qual que são os benefícios que nós vamos conseguir? Ao invés de transportar água para um destino final, ou para a sua disposição final, nós vamos ter algo muito mais fácil de ser trabalhado, transportado e menos custoso também de ser transportado. Então, como nós fazemos isso? Transformar esse lodo que está à esquerda nisso que vocês veem à direita. Dentro desse processo de transformação, o primeiro objetivo é remoção de água, tirar o máximo de água possível, desde que seja técnica e economicamente viável. E o segundo objetivo é estabilizá-lo. Por que estabilizá-lo? Se eu tiver um lodo que ainda tem uma grande participação de matéria orgânica facilmente biodegradável,
É um lodo que, se eu for dispor no solo, deixar exposto em algum ambiente, há energia, há matéria orgânica de fácil degradação, há energia disponível ali dentro desse lodo, facilmente disponível. Se essa energia está facilmente disponível, uma mosca, um rato, enfim, uma barata, enfim, insetos podem tirar proveito dessa energia que está facilmente disponível aí por meio da matéria orgânica e fazerem uso. Assim como, se for um lodo que tiver armazenado num local onde não houver presença, uma fácil aeração, vai ser cabível de gerar mau cheiro. Vai ter sofrer uma putrefação gerando mau cheiro. Por isso, um segundo objetivo dentro da estação de tratamento de esgoto, no que tange a gestão do lodo, é buscar estabilização. Buscar com que esse lodo não vá causar problema quanto a mau cheiro, a atração de vetores fora da estação. Então, esses são os dois grandes objetivos na gestão do lodo dentro de uma estação: remover água e buscar sua estabilização. E no tocante à remoção de água, a primeira etapa, a etapa mais simples, diz respeito ao adensamento, ou também chamado de espessamento. Qual é o objetivo do adensamento ou espessamento? É a remoção da água livre, é a remoção daquela água mais facilmente removível. Buscando aquele exemplo lá da beira da praia, quando eu pego após a passagem de uma onda, quando eu pego aquela areia ainda muito úmida, é aquela água que, se eu inclinar minha mão, ela vai sair. Eu vou buscar remover esse tipo de água, essa água livre. E é um processo extremamente simples de fazer. Conforme eu disse, na areia da beira da praia, basta inclinar minha mão. Por ser mesmo sendo extremamente simples, eu consigo ter uma remoção do volume. Eu consigo manter a participação dos sólidos e tirar a água, ou seja, eu consigo aumentar a participação de sólidos dentro dessa amostra. Com isso, eu vou minimizar o custo, diminuir o custo de transporte, de bombeamento dentro da estação, diâmetros de tubo, e também, lembrando, nas etapas sequenciais aqui da nossa gestão do lodo, há a presença de tanques e de gestores. Se nós tivermos menos volume, menor volume, esses tanques e digestores também serão menores, porque a base do dimensionamento é tempo de detenção hidráulica. Por isso é muito importante nós conseguirmos remover essa água mais facilmente. E como é feito isso? Como se dá a remoção dessa água livre? É por meio de adensadores por gravidade. O que são esses adensadores? Eles são grandes tanques, tal como os decantadores. E a base de funcionamento é a mesma. Eles são usualmente circulares. Eu deixo o lodo retido aí dentro desse adensador por volta aí, por valores que oscilam bastante, mas são limitados a 24 horas. Quer dizer, tal como se dá no decantador, o meu lodo vai ficar retido por um longo tempo. Relembrando, os decantadores, tanto primário como secundário, não são totalmente 100% eficientes, ou seja, o material que vai para o fundo é exclusivamente lodo. Ainda a participação de esgoto que acabou saindo e a água e material que é sujeito à separação. Então, eu vou tirar proveito disso. E aí, qual que é a característica desse adensador? O lodo que está entrando, conforme nós vimos, ele tem uma participação de sólidos totais de 1 a 2%. E a saída vai ter uma concentração, uma participação de sólidos totais que varia de 3 a 7%. Isso parece ser muito pouco, né? Saltou de 2 até 7%, parece que é uma eficiência baixa, mas aparentemente baixa, porém eu consigo ter uma redução de volume que chega a 10%. Aqui vocês podem ver um esquema ilustrativo de um adensador. Tal como nos decantadores primários, secundários, circulares, o lodo vai entrar pelo centro do tanque. E o sobrenadante vai acabar se separando do lodo adensado, que vai para o fundo do tanque, e o sobrenadante, a fase que fica na parte superficial, acaba vertendo na borda do meu tanque.
Recordando, o tempo máximo de detenção hidráulico não pode superar 24 horas, porque senão eu estou deixando um tempo excessivo, isso pode gerar mau cheiro. O próprio micro-organismo anaeróbio começa a agir e começa a gerar mau cheiro. Eu não quero que isso ocorra, então limito o tempo de detenção a no máximo 24 horas. Então, nós temos aí esse adensador circular, que permite essa separação do lodo que vai para o fundo. Então, nós temos esse lodo adensado indo para o fundo. E aqui vocês podem ver e observar a entrada do lodo no adensador, que ele provém do decantador primário e secundário, esse lodo. Ele adentra esse tanque, ele vai até a região central desse tanque circular, e a partir dessa região central ele é distribuído por todo esse tanque circular. E eu sempre vou buscar a melhor distribuição possível, a melhor homogeneização possível da sua saída, para facilitar essa separação. Então, nós temos para o fundo indo o lodo adensado e na superfície o meu lodo, a fase sobrenadante. Tomem cuidado, do mesmo modo que nos decantadores primários e secundários, esse líquido que está vertendo, ele não é somente água, é uma água que eu possa lançar diretamente no corpo hídrico. Não, é uma água que tem uma participação ainda razoável de lodo, que eu não consegui separar. Logo, qual que é o destino dessa água, desse sobrenadante? Eu retorno para o início da minha estação. Ele volta lá para o começo da estação e vai passar novamente pelo decantador primário, tanque de aeração, decantador secundário, para fazer a sua separação. Isso é importante. E para fazer o dimensionamento, tal como nos decantadores, é bastante simples o dimensionamento para calcular o seu volume, mas só que a base deixa de ser o volume. A base de dimensionamento passa a ser a carga de sólidos totais que eu tenho dentro desse lodo e como que eu vou aplicá-la na área desse meu adensador. Mas o dimensionamento é bastante simplificado. E, conforme eu disse, nós conseguimos transportar um lodo que tinha 1,5% a um lodo que, por exemplo, pode chegar a 5% no adensador. Varia aí de 3% a 7%. Então, supondo essa característica, eu implantei um adensador numa estação para gerir esse lodo que está sendo produzido na estação, supondo que esse lodo que entrou nesse meu adensador tinha uma concentração de sólidos totais de 1,5%. E o meu adensador levou essa concentração a 5%, de uma forma bastante simplificada, conforme nós vimos. Com isso, essa estação tinha uma produção de lodo de 120 toneladas dia, conforme nós calculamos. E, pelo fato de conseguirmos levar essa concentração de sólidos a 5%, essa produção de lodo caiu para 36 toneladas dia. Importante, o restante dessa produção, pouco mais aí de 90 toneladas dia, para onde que ela vai? Em grande medida, isso é o sobrenadante desse meu adensador. Ele tem uma participação muito grande de água, mais de 98%. Tudo isso vai retornar para o começo da estação. Mas o que vai ser trabalhado, o que vai ser gerido nessa etapa de gestão do lodo são essas 36 toneladas. E aí vamos dimensionar, vamos avaliar o que significa isso. Conforme nós vimos, quando quisermos transportar em caçambas de 5 toneladas, 120 toneladas dia equivalem a mais ou menos 24 caçambas, 24 caminhões transportando esse lodo por dia. Quando nós pensamos em 36 toneladas dia, que é o lodo fruto do adensador, isso equivale a mais ou menos 7 caçambas dia. Então, observem, um simples sistema, um simples tanque, um simples adensador. A partir da introdução desse adensador, se nós precisarmos de 24 caminhões por dia, nós passamos a 7 caminhões por dia. Então, importante, é fundamental a instalação desse equipamento, pensando a gestão do lodo. Porém, esse lodo está adequado, essas 36 toneladas de lodo por dia estão adequadas, esses 7 caminhões
já basta para ser disposto, para sair da minha estação. Qual é o problema desse lodo? Ele não está estabilizado. Quando a gente observa esse lodo, o sistema de lodo ativado convencional, esse lodo que eu tirei água, ele ainda não está estabilizado. Ou seja, é um lodo que, se eu deixar no ambiente, vai atrair insetos, vai atrair animais, vai ter potencial de gerar mau cheiro, porque ele vai se putrefar no ambiente. Do mesmo modo que quando eu deixo um arroz no fundo do meu quintal como resíduo, arroz, um resto de alimento, com o tempo ele vai se degradando, vai se putrefando e vai gerando mau cheiro. Do mesmo modo, vai atrair ratos, insetos e criando um problema. Então, imagine essas 7 caçambas, essas 36 toneladas nessa condição. Vão gerar muito mau cheiro, vai ser desagradável, tanto o armazenamento na estação como o seu transporte e destino final. Por isso, eu preciso resolver esse problema. De que modo eu crio uma condição que esse lodo vai se estabilizar, ele vai ser digerido. Eu vou buscar um equipamento, ou um processo, ou um reator que permita que isso ocorra. E qual vai ser o objetivo desse reator, que no caso, que permita a digestão desse lodo? Ele vai agir justamente nessa fração que ainda é biodegradável, que está presente no meu lodo. Nós vamos criar condição para que essa fração seja consumida, que essa fração seja convertida em CO2 e água, ou que boa parte dela seja convertida em CO2 e água, que seja digerida dentro da minha estação, de tal modo que não vai ser putrefada, não vai ser digerida no ambiente externo ao reator. Com isso, viabilizando isso, que isso ocorra dentro de um reator, eu não vou impedir que ocorra externamente. Eu vou impedir que esse lodo crie problema quanto a odores, por exemplo, externamente à estação. E como eu faço isso? Eu vou criar condições para recordando, o que é esse lodo? O que é esse lodo que vai passar por um processo de digestão? É um lodo que tem, em grande parte, biomassa. Eu vou levar toda essa biomassa para dentro de um enorme tanque, onde ela vai ficar entre 18 a 25 dias retido. Todo esse lodo, que é composto em grande medida por biomassa, recordando, não há entrada de esgoto dentro desse reator, é só biomassa. Ou seja, o que vai acontecer com essa biomassa, o que vai acontecer com essas células? Elas não vão ter acesso a alimento, a matéria orgânica. Elas vão começar a consumir o próprio material orgânico que está no interior da sua própria célula, até que chega um ponto que não vai haver mais material orgânico e elas podem morrer. Elas morrem, vai extravasar todo esse material que ainda está disponível, outras células vão fazer uso desse alimento, que passou a ser, essa célula morta passa a servir de alimento para outras células. Até que chega um ponto que isso vai se estabilizar, ou seja, é o material que vai ser gerado, em grande medida, células que se autodigeriram, sofreram o que a gente chama de endogenia, e vai ser um material que eu vou poder dispor no ambiente. Para permitir que isso ocorra, eu vou fazer uso de tanques grandes, porque o tempo de detenção hidráulico varia aí de 18 a 25 dias. São grandes tanques que podem ser cilíndricos ou ovalados. Então, aqui vocês podem ver um tanque de uma estação aqui do estado de São Paulo. Nesse caso, é um tanque cilíndrico de um tamanho bastante grande, porque precisa reter o lodo por 18 a 25 dias. Aqui um outro sistema de uma estação do estado de São Paulo, do mesmo modo, um digestor cilíndrico, onde o lodo entra pelo fundo e vai ascendendo ao longo dos 25 dias, vai sendo digerido ao longo de 18 a 25 dias. Em função da pressão que é ocasionada, porque esse lodo ele vai ser digerido anaerobiamente e do mesmo modo que ocorre nos reatores WASB. Quando ocorre a digestão anaeróbia, nós vamos produzir biogás, que no caso, se é um digestor anaeróbio, como no caso que vocês estão vendo aqui desses digestores ovalados, vai ser produzido do mesmo modo um biogás. Que é esse biogás? Qual é o biogás que é gerado a partir
de uma digestão anaeróbia, de um processo anaeróbio. Conforme nós vimos em temas anteriores, esse biogás é composto de CO2 e metano. E metano, ou o CO2, o próprio CO2, é um gás, vai gerar pressão e eu vou ter que gerir essa pressão dentro desses tanques. E a melhor forma de fazer isso são esses formatos ovalados. E aqui é uma outra estação, no caso uma estação europeia, que são esses digestores ovalados que permite essa geração do biogás que é captado e é dado um destino adequado a eles. E cada vez mais as estações elas estão próximas dos centros urbanos. Por isso também há necessidade de serem agradáveis visualmente, serem bonitas tanto de dia como à noite. Nesse caso, uma estação torna-se agradável dentro de uma cidade. Não é um ambiente feio de ser observado, de estar presente ali naquele local da cidade. Então, resumindo um pouco essa questão, observem aqui uma estação de lodo ativado convencional. Notem, o número 1 que está ali apontado é onde se dá o tratamento preliminar, gradeamento e caixa de areia. Na etapa 2, nós temos o decantador primário, onde há geração de lodo. Na etapa 3, nós temos os tanques de aeração, onde aquela matéria orgânica, que em grande medida é dissolvida, entra em contato com os micro-organismos. Na etapa 4, nós temos os decantadores secundários, onde há a separação daquela biomassa produzida na etapa 3 e há a produção do efluente que vai ser lançado no corpo hídrico. E aí, nesses decantadores que estão presentes na etapa 2 e etapa 4, nós temos a produção de lodo, que vai ser gerido aí na etapa 5. Então, aí vocês podem observar no canto inferior direito, onde eu estou apontando com uma seta, estão os adensadores e, na sequência, nós temos aqui os digestores de lodo. Conforme eu disse, são digestores circulares que permitem a captação do biogás. Dentro desses digestores, conforme nós vimos, há a destruição de sólidos voláteis, há a destruição daquela matéria orgânica que pode estar presente na célula, que é cabível de ser digerida anaerobiamente. Então, se ela é digerida, nós vamos destruir esse material e convertê-lo em biogás, CO2 e metano. E essa conversão em biogás oscila aí desse material biodegradável entre 40% e 55%. Consequentemente, nós estamos consumindo matéria orgânica. Nós estamos transformando a matéria orgânica num biogás. Eu vou ter uma diminuição, não tão significativa do volume, mas eu vou ter uma diminuição da parcela sólida que está presente aí nesse meu lodo que eu estou digerindo. E a parcela fixa vai ter aumentado a sua concentração. Ela vai estar continuamente ali presente, ela está ali presente. Por exemplo, um metal, cobre, ferro, eu não vou remover, não vai haver digestão desse material. Ele vai continuar ali presente. Se mantém essa concentração. Então, nós vamos ter uma transformação do lodo. É uma transformação que não vai ocorrer no ambiente. É uma transformação que eu estou fazendo de forma controlada dentro de uma estação de tratamento de água residual. De tal modo que na entrada do digestor de lodo, se nós fizermos uma avaliação da presença de sólidos voláteis frente a sólidos totais, nós temos essa relação. Lembrando, o que é sólidos totais? Sólidos totais são os sólidos voláteis mais os sólidos fixos. Então, a parcela de sólidos voláteis do afluente a esse meio digestor varia de 75% a 80%. Após a passagem, após esse tempo de detenção dentro do digestor, essa parcela cai para 60% a 65%, caracterizando um lodo digerido. E o que acontece com o biogás que é produzido? Lembrando, se dentro desses tanques que vocês estão vendo à direita, há um processo digestivo anaeróbio, há uma estabilização anaeróbia, vai haver produção de metano. Então, biogás que é produzido tem aí nessa faixa aí de 60% a 70% de metano.
Ou seja, conforme nós vimos na variação dos processos anaeróbios, o metano é um gás que tem valor energético, que tem poder calorífero, então ele pode ser queimado. E aqui nessa estação, no caso, ele é simplesmente queimado, conforme vocês podem ver nessa chama aqui que é gerada. Ou se não, o ideal, a condição ideal, o que se almeja para o futuro, é que esse biogás seja armazenado, seja purificado e vá para equipamentos, geradores, que nós consigamos produzir energia. Ou se não, o que vocês podem ver aqui, nesse exemplo de uma cidade inglesa, que, caso vocês queiram, acessem o jornal The Guardian, vocês vão poder observar essa notícia e a brincadeira que está estampada aqui nesse ônibus. Esse ônibus faz a integração entre o centro urbano e o aeroporto. E ele é movido a partir do lodo digerido nas estações de tratamento de esgoto. Então, eles pegam o lodo, digerem de forma anaeróbia. Esse biogás que é produzido, ele é purificado, colocado em cilindros sob pressão e, ao invés de usar, por exemplo, um gás produzido a partir da extração do petróleo, esse ônibus é movimentado com o biogás produzido a partir do tratamento do esgoto, a partir da gestão do lodo. Mas mesmo assim, o lodo que sai dos digestores ainda possui mais de 90% água. Ele ainda tem essa característica fluida. Eu vou transportar, mesmo ele tendo passado por digestores e adensadores, a participação de água ainda é superior a 90%. Se eu fizer o transporte desse material, eu vou transportar ainda água. Desse modo, ainda é possível remover essa água? Sim, é possível, mas vai ter uma dificuldade maior. Eu já não tenho mais condições de, por um simples adensador, retirar a água, ou essa remoção não é viável economicamente. Então, de que modo que eu vou agir? E eu vou agir já pensando naquelas características das águas que eu possuía. Então, a água livre, água capilar. Então, eu vou precisar, de algum modo, introduzir energia para remover essa água, porque é uma água de maior dificuldade de ser extraída. E, nesse caso, nós entramos na etapa de desidratação ou desaguamento. Há diversas formas de fazer essa remoção da água. Pode ser por métodos naturais, por formas naturais, que são mais baratas, ou se não mecanizados. Os métodos naturais, eles vão depender da energia solar. Eu vou precisar de uma área bastante grande para fazer essa remoção da água. Os mecanizados dependem de energia, que pode ser energia elétrica, e também a adição de produtos químicos para favorecer essa remoção. Então, são mais caros e demandarão menor área. Então, tem que fazer uma avaliação técnico-econômica, qual que é a forma mais adequada. Mas a forma mais simples e mais barata, sem dúvida nenhuma, é o leito de secagem. Qual que é a característica do leito de secagem? Eu vou pegar aquele lodo digerido e aplicar na superfície de um tanque, mas buscando a máxima exposição à luz solar, a máxima exposição ao aquecimento. Por isso, ele vai demandar uma grande área. E por isso eu vou adotar esse sistema numa cidade que seja pequena ou num local que tenha fácil disponibilidade e barata disponibilidade de terra. E eu vou aplicar nessa superfície desse leito de secagem um lodo estabilizado. Por que ele deve ser estabilizado? Porque se o lodo não for estabilizado, ele vai ficar aqui por meses retido, cerca de 3 meses de tempo de detenção aqui dentro desse leito. E aí vai acontecer a putrefação desse lodo nesse ambiente, gerando mau cheiro. Para evitar que isso aconteça, eu vou adotar eu vou ter que aplicar aqui um lodo já digerido dentro de um digestor. Então, eu faço a aplicação. E qual que é a característica desse leito leito drenante, esse leito de secagem? Ele é composto nessa camada drenante por diferentes granulometrias de pedra.
Então, eu começo com uma pedra mais grosseira no fundo, uma pedra mais fina, até que chega na próxima superfície com areia. E sobre essa areia eu assento tijolos, mas tijolos tendo um espaçamento entre um e outro. Nesse espaçamento, nós temos a presença de areia. Com isso, eu aplico o lodo na superfície e parte da água que está ali presente vai acabar infiltrando, percolando nessa camada de areia e eu vou conseguir coletar no fundo desse meu leito de secagem. Recordando, e é importante que ressalte isso, esse líquido que sai é um líquido que ainda pode ter arrastado uma parcela do lodo. Parcela de lodo que tem matéria orgânica, que tem DBO, eu não posso lançar isso no corpo hídrico, mesmo que misturado com efluente final. O que eu devo fazer com esse lodo que acabou sendo arrastado aqui pelo sistema de percolação? Retorna para o começo da estação. E aqui vocês podem ver um grande leito de secagem. É um leito de secagem bastante grande, onde eu aplico o lodo, que é fruto da digestão, dispondo esse lodo, às vezes em camadas que podem chegar a 20 centímetros. E notem que, nesse caso, além do espaçamento entre um tijolo e outro, esse sistema, esse leito de secagem, permite a presença aí de furos na sua superfície. Também que são ocupados por areia. Então, após a aplicação desse lodo que foi digerido nesse leito de secagem, há uma parcela da água que acaba sendo infiltrado nesses vãos entre um tijolo e outro, e nesses furos, e uma outra parcela é evaporada. Então, essa é a característica. Nós temos esses vãos entre um tijolo e outro que é ocupado por areia para facilitar essa percolação. E nós temos os tijolos que podem ser furados, caso haja essa disponibilidade. Então, aqui vocês podem observar aquele mesmo leito de secagem, onde houve a aplicação do lodo. Na sequência, ao longo do tempo, vai havendo essa drenagem de uma parcela, a percolação de uma parcela da água, mas há principalmente a evaporação da água. E nós vamos começar a ver esse lodo com uma característica mais pastosa e cada vez mais seco, até que chega esse ponto que vocês podem ver que ele está começando a ficar todo rachado, até que chega nesse ponto aqui. Após alguns meses, ele vai chegar nessa característica que vocês veem. É o que a gente chama de lodo seco, mas isso leva por volta de 3 meses, algo próximo a isso. Esse lodo, que é denominado de lodo seco, só há em sua composição 100% de material sólido? Não, ainda há por volta de 30% somente de material sólido. Nós temos aí nesse material que vocês podem observar algo como 60%, 70% de água. Então, ainda está presente a água aí dentro. Mas é um material que é muito fácil, é muito mais fácil de ser transportado. Eu estou transportando é viável o seu transporte para um destino final. Eu posso tirar mais água? Sim, eu posso chegar a valores próximos a 90%, mas eu tenho que avaliar a questão da viabilidade. É mais viável eu remover essa água ou é mais viável eu transportar esse material para o destino final? O que é menos custoso? Isso nós temos que colocar na ponta do lápis. E nós vamos discutir métodos que consigam aumentar essa concentração de sólidos totais um pouquinho mais à frente. Uma característica importante desses leitos de secagem é que no início há um predomínio da percolação. Porém, ao longo dos 3 meses, ou pouco mais que isso, passa a predominar a evaporação. Eu não consigo, a água que está sobrando é uma água de mais difícil remoção, que vai só vai conseguir ser extraída a partir dessa energia solar que está sendo investida. As vantagens desse sistema é que ele tem um baixo custo, ele é fácil de ser construído, ele é barato de ser construído, é um sistema barato de ser operado, que a manutenção e a operação dele é simplificada, porém,
ele apresenta esses problemas. Eu preciso de uma grande área, ele precisa de uma grande área de ocupação. E eu preciso trabalhar com essas questões. Então, demanda elevada à área, a questão da remoção desse material, dessa torta final que é gerada, não é um processo simples e pode haver a comatação e entupimento também da areia, que com o tempo eu preciso remover, assim como trocar alguns tijolos com certa frequência. Para fazer dimensionamento, a base também é a questão da taxa de aplicação. No caso, a carga de sólidos totais que eu vou aplicar numa dada área. Então, a norma brasileira cita esses valores de 15 quilos de sólidos totais, 15 quilos de sólidos secos por metro quadrado. É importante que acessem essa norma brasileira e entendam o detalhamento do seu dimensionamento. Mas nós temos esse lodo. É esse lodo que vocês estão vendo aqui, que foi adensado e digerido, que é aplicado no leito de secagem. Há outros métodos que eu posso fazer para que remover a água que está aí presente. Nós vimos que o leito de secagem eu preciso de 3 meses, então são sistemas bastante grandes. É possível fazer uma remoção da água ocupando o mínimo possível de espaço e da forma mais rápida possível? Gerir esse lodo da forma mais rápida possível dentro da estação? É possível. Mas para isso eu vou precisar gastar um pouco mais de recurso, eu vou precisar investir mais energia no caso. E buscando ampliar essa eficiência, o que nós fazemos? Nós agregamos produtos químicos. Nós agregamos um produto para facilitar essa remoção de água. Nós entramos numa etapa que é chamada de condicionamento. É condicionamento porque nós colocamos um produto químico que vai favorecer a agregação das partículas sólidas. Tal como na floculação, na coagulação e floculação da água, dentro de uma estação de tratamento de água, nós vamos reproduzir isso aqui dentro da gestão do lodo. Nós vamos adicionar um produto químico que favoreça a agregação de partículas, que aumente o tamanho das partículas e que facilite a remoção de água. É isso que nós vamos fazer. E quais são esses produtos químicos que nós empregamos? Do mesmo modo que numa estação de tratamento de água, eu posso empregar sulfato de alumínio, cloreto férrico, que são os produtos mais baratos. O grande problema dele é a quantidade de produtos que nós vamos empregar. Tanto o sulfato como o cloreto férrico são produtos relativamente baratos. Porém, eu preciso usar uma quantidade bastante grande desses materiais. Algo como 30 a 35% da massa de lodo seco. Ou seja, é uma quantidade muito grande. Eu vou agregar mais 1/3 de material seco aí dentro desse lodo. Porém, ele é barato. Então, nós temos aqui um exemplo. Esse aqui é o sulfato de alumínio que nós utilizamos aqui no laboratório, no experimento. Há outros materiais que eu posso agregar ao lodo para facilitar essa separação? Há os polímeros sintéticos. Então, são moléculas orgânicas que cumprem a mesma função do sulfato de alumínio e cloreto férrico. Mas qual que é a diferença? Se eu agrego por volta aí de 30% do tanto que eu tenho de sólidos totais, eu agrego de material desses sais, sulfato de alumínio, cloreto férrico, quanto a polímero é só 0,5%. Ou seja, é muito mais fácil de gerir isso, é muito mais fácil de injetar. Por exemplo, o polímero é um líquido. É muito mais fácil de agregá-lo ao lodo. E uma quantidade muito pequena. Recordando, 0,5% quando a gente observa em termos de sólidos totais. Porém, qual que é o problema? Ele é muito simples de ser aplicado, armazenado e gerido dentro de uma estação. Porém, qual é o problema dele? O seu custo. Aqui vocês podem ver, dentro dessa caixa, o lodo, ou dentro dessa vasilha, o lodo que nós observamos num dos vídeos anteriores, era aquele lodo homogêneo, com uma característica tal como vocês observam na caixa. E aí o que foi feito?
Nós agregamos um polímero, fizemos uma mistura com polímero a esse lodo, agitamos por um certo tempo, tal como se dá dentro de uma estação. Eu tenho o lodo, adiciono o polímero, faço uma mistura, facilito o máximo possível essa homogeneização e depois vocês observam o que ocorre. Notem que é bem visível a separação entre a parte sólida e a água. É nítida essa separação. Aqui nessa caixa é uma coisa mais uniforme e notem a diferença desse lodo que está sendo disposto. Já é nítida a separação da água, a coagulação e a floculação da água. Agora, o que nós precisamos fazer? Que termos um equipamento que permita essa separação da água com o material sólido. Uma forma de fazer isso, que talvez seja uma das mais baratas quando frente aos outros equipamentos mecânicos, é usar um leito de secagem. Mas só que agora eu estou empregando um leito de secagem e na sua parte anterior, no seu montante, eu apliquei polímero. Notem como que é a característica desse lodo que recebeu polímero. Quer dizer, é um lodo que eu vejo nitidamente uma separação já da água e do lodo. E, no caso aqui, foi feita ainda mais uma diferenciação. Como eu investi recurso, né, no consumo de produto químico, eu também investi no leito de secagem. Nota que, ao invés de usar tijolos, está sendo empregado um leito de secagem plástico, onde cada um desses risquinhos que vocês notam nesse quadrado é uma passagem que permite a drenagem do líquido. Então, eu estou facilitando a saída do líquido, que mesmo tendo essa característica, ele deve voltar para o início da estação, e estou facilitando essa separação e estou mantendo a característica do lodo para aprofundar essa secagem a partir da exposição à luz solar. Outras formas mecanizadas, eu posso pegar aquele lodo em que houve adição de polímero e aplicar, por exemplo, nessa prensa, nesse parafuso espessante, ou essa prensa parafuso. Notem que a característica dela é um equipamento que demanda energia, essa energia é empregada para fazer com que gire esse parafuso aí de Arquimedes. Então, o lodo entra pela parte esquerda e ele vai avançando ao longo desse parafuso. O parafuso gira num sentido que leva esse lodo à parte mais superior. E um aspecto importante, como que ocorre essa remoção da água? Ela ocorre porque esse parafuso, ao longo do percurso, ele vai tendo essa parte sólida aumentando, aliás, de tamanho, e deixando o espaço disponível para a presença de lodo menor. Conforme nós vamos ver daqui a pouco, na entrada eu tenho um volume disponível para a presença do lodo maior e conforme vai avançando diminui esse volume disponível. E com isso, tendo volume disponível, notem que ao longo do percurso a presença, o lodo, a passagem de lodo é reduzida. O volume disponível. Notem que nessa região eu tenho um volume maior, aqui um volume menor disponível, porque o parafuso vai ocupando esse espaço. E o lodo vai avançando nesse sentido. Então, ele entra por essa região e avança para a saída nesse ponto. Ou seja, menor espaçamento, vai haver o estrangulamento desse lodo, ele é espremido contra uma passagem que faz a separação entre o lodo e a água, que é essa tela que vocês estão vendo que está sendo disponível. Ela permite a passagem da água, mas retém o lodo. Com isso, eu tenho a entrada de um lodo com uma alta concentração, ainda uma alta presença de água, e eu vou ter um lodo na saída com uma presença bastante menor. E aqui vocês podem notar essa tela que está permitindo a passagem de água, mas mesmo assim há a passagem de pequenos grãos aí de lodo. Justamente por isso, todo esse material tem que retornar à entrada da estação. Outra possibilidade são centrífugas, tal como essa que vocês estão vendo nesse vídeo.
A característica da centrífuga é que ela gira numa altíssima velocidade e lança o lodo para a superfície de uma tela. E, devido a essa alta velocidade de giro, essa força que é levada a o lodo se chocar com a superfície dessa tela, permite a sua separação. E, do mesmo modo, o lodo é empurrado pelo parafuso sem fio para um dos lados da estação, então do equipamento. Então, à direita sai o lodo e à esquerda a água que passou pelo sistema de separação. E aqui vocês podem ver um sistema desse. Mais uma vez, notem o seguinte, recordem, comparando com o leito de secagem, ele demanda uma área muito grande e fica muito tempo, cerca de 3 meses, aí, com o lodo exposto ao ambiente. Esse sistema, tanto de centrífuga como o sistema espessante, demanda uma área muito pequena e rapidamente nós temos o lodo seco. Então, esses são os grandes aspectos que estão envolvidos. Positivo, pequeno requisito de área. Negativo, vai haver consumo de energia e os equipamentos são caros. E se a gente pega também a centrífuga, ela gera um barulho e vibração também. E aí nós temos a eficiência, ela pode chegar aí dependendo do caso, a 35%, 40% de lodo seco, o material que está saindo. Pode ser algo com essa característica. Nesse caso, nós temos um lodo que sai de um dado sistema de remoção de água, onde a característica dele é por volta de 35% de material seco. Então, importante, nesse material que vocês estão vendo, nesse pátio, 35% é material seco, por volta aí de 65% é água. Mas é um material que permite uma gestão adequada. Eu tenho condições de fazer o transporte e um destino final adequado a ele. Mas facilita, vai ser um custo menor de transporte, conforme nós podemos ver aqui. Pegando aquele exemplo da cidade de cerca aí de 24 mil habitantes, trabalhando com aquele lodo que tinha 1,5%, demandava 24 caminhões por dia de transporte. Se nós, pela passagem no desaguamento, pela remoção de água ali no adensador, o número de caçambas caiu para 7. A partir da desidratação, por exemplo, com leito de secagem ou com os equipamentos mecânicos que eu mostrei, a concentração de sólidos totais subiria para 35% e eu precisaria de um caminhão por dia para transportar. Então, notem, qual que é a importância dessa gestão do lodo? 24 caminhões por dia caiu para um único caminhão por dia. E sempre reforçando, tanto na parte de adensamento, espessamento, como na desidratação, aquela fase que eu espremi o lodo ou que eu removi a água, essa água que é o sobrenadante que está saindo do equipamento, tem que ser destinada, tem que ir para o começo da minha estação, porque ela tem uma parcela importante de matéria orgânica ainda. Os sistemas de tratamento, de gestão que nós empregamos aqui não são 100% eficientes. Eles permitem ainda uma passagem, uma perda de uma parcela da matéria orgânica. É possível remover mais água desse lodo? Conforme nós vimos, por exemplo, o leito de secagem chega a 35%, os equipamentos mecânicos algo próximo a isso também. É possível remover mais água? Sim, mas só que a água que está ali presente naquele material é uma água extremamente aderida ao material sólido, é uma água que está dentro da célula. Então, eu vou precisar gastar ainda mais energia. Mas de onde pode ser essa energia? Eu posso pregar, por exemplo, usar gás aquecido, quer dizer, eu pego o gás atmosférico, queimo um gás natural, um GNV, aqueço esse gás e insuflo no meio daquele lodo. Ou eu posso pegar metano e insuflar nesse equipamento que vocês estão vendo. Qual a característica desse equipamento? O lodo entra pelo lado esquerdo e pelo lado direito eu introduzo ar aquecido. Ar que foi aquecido, por exemplo, com a queima de gás combustível, gás de botijão, por exemplo. Eu queimo esse gás e aqueço o ar
e introduzo o ar em conta-fluxo. Então, eu tenho o lodo da esquerda para a direita e o ar aquecido da direita para a esquerda. E com isso, eu aqueço a água e removo esse vapor formado. E eu posso chegar a um lodo com a característica que vocês estão vendo aqui nesse vídeo. Notem que foi um lodo que passou por esse processo de secagem, é um lodo que tem mais de 90% de material sólido. Lembrando, o lodo que adentrou ao nosso sistema de gestão de lodo tinha 1,5% e pode chegar a 90% de material sólido. Então, ao longo de todo esse processo, nós chegamos nesse material extremamente seco. E é esse material que facilita enormemente o transporte, eu vou minimizar o custo de transporte e facilito tudo isso. Então, eu tenho menor custo, eu posso inclusive ensacar esse material. É um material que, tamanha segurança que eu consigo, que eu posso ensacá-lo em pequenos saquinhos e vender em supermercado até. Ou seja, nós temos lodo, que é seguro, que passa a ser denominado de biossólido, que eu posso vender até em supermercado. É um lodo classe A, que nós chamamos, isento de patógenos. E, no caso, se nós conseguirmos uma participação aí de 90% de sólidos totais, se antes eu tinha uma caçamba de 5 toneladas por dia de um lodo a 35%, se nós levarmos essa concentração a 90%, eu vou ter apenas 2 toneladas por dia de lodo. Ou seja, eu vou transportar uma caçamba, um caminhão vai sair da minha estação a cada 2,5 dias. Então, eu tenho que fazer essa variação. Qual que é o custo em gasto energético para levar o lodo a 90%? Qual que é esse custo? Lembrando que eu consigo baratear esse custo utilizando o gás metano, que é produzido na própria estação. Mas eu tenho que fazer essa variação de custo. E eu tenho que fazer a variação do custo do transporte. Qual que é o mais interessante? Qual que é o mais viável? E aí nós temos todas as etapas envolvidas nessa gestão de lodo. Nós temos que, no lodo digerido, no lodo adensado, varia a concentração de 3 a 8% de material sólido, no lodo digerido varia de 3 a 6%, no desidratado varia de 20 a 40% e no lodo seco supera 90%. Mas como esse processo todo que nós vimos está relacionado a um sistema de lodo ativado convencional. Como se dá, por exemplo, se eu tiver essa estação, que tem um reator UASB e, na sequência, o lodo ativado? Recordando, nesse caso, o lodo de excesso que é produzido no sistema de lodo ativado, esse lodo é encaminhado para o reator UASB. E esse lodo é digerido e adensado dentro do reator UASB. Ou seja, ao invés de ficar 25, 30 dias dentro de um digestor de lodo, ele fica 25, 30 dias dentro do reator UASB. Logo, o lodo que está sendo descartado do reator UASB é um lodo que já foi adensado e digerido. Ou seja, é mais um aspecto positivo do uso do emprego do reator UASB. Independente de ser lodo ativado convencional pós-tratamento ou filtro biológico percolador, o lodo vai ser encaminhado para o reator UASB e é um lodo que já é digerido e adensado. Logo, eu posso remover essas etapas de um sistema, de uma estação que possui reator UASB. Eu não vou precisar desaguar, ter adensadores, eu não vou precisar ter digestores. Esse lodo que está saindo do reator UASB pode simplesmente ser encaminhado diretamente para um leito de secagem, ou se não, eu adiciono algum polímero e levo para algum equipamento mecânico e faço a desidratação. Na sequência, eu posso fazer aquela secagem, levando a participação de sólidos totais, de sólidos secos, a 90%, e usando esse biogás que foi produzido no reator UASB. Então, o reator UASB é extremamente interessante, não somente para o tratamento do esgoto, como com a própria gestão do lodo que é gerado.
E sempre recordando, uma das características importantes de um processo anaeróbio é sua menor geração de lodo. Menor geração de lodo, menor gasto com transporte, menor preocupação com a gestão desse lodo. Isso são aspectos muito importantes. Um outro caso que nós estudamos no tratamento de esgoto, por exemplo, em pequenos agrupamentos humanos, pequenas cidades, eu posso usar a lagoa facultativa, que a cada ano ou a cada período bem extenso eu posso remover o lodo. Também, ou se não, o sistema australiano, que tanto na lagoa anaeróbica como na lagoa facultativa gera lodo e eu preciso dar um destino. E lá naquela etapa, quando nós discutimos esses sistemas de tratamento, havia a dragagem desse lodo. E para onde é destinado esse lodo? Naquele momento eu não pontuei isso aí. Para onde era encaminhado o lodo que é removido, por exemplo, a cada ano, a cada 5 anos, em alguns casos, das estações. Uma forma que tem estado presente hoje em muitas estações, tanto do Brasil como fora do Brasil, é colocar esses lodos nesses imensos bags. Nós introduzimos o lodo no interior desses bags sob pressão, ou seja, nós colocamos um sistema de bombeamento que bombeia e mantém esse lodo preso sob pressão dentro desses bags. E o que vai acontecendo? Esses bags permitem a passagem da água, mas retém a parte sólida em seu interior. Do mesmo modo, esse líquido que está saindo vai retornar para o começo da estação e o lodo fica retido no interior desse bag. E de tempos em tempos eu abro esse bag e eu vou ter o lodo seco ali dentro. Então há essa tecnologia e há diversas outras tecnologias também presentes. Tanto olhando a parte de adensamento, desaguamento, desidratação, secagem, enfim, há uma diversidade enorme de tecnologias e possibilidades. Aqui apenas apresentei algumas delas, que era para que tenhamos essa visão geral da gestão do lodo. Então, era isso. Um livro importante para esse tema do lodo de esgoto é esse livro do Marcos von Sperling, dentro da coleção do pessoal de Minas Gerais. Então, o que eu queria mostrar nessa videoaula era isso. Muito obrigado, até a próxima.